Olá, criminalistas! Vamos para o nosso segundo dia de estudos do Direito Penal, parte geral, artigo por artigo, ok? E lembrando que é um desafio de 21 dias e eu, juntamente contigo, nós vamos cumprir essa meta, perfeito? Na tela, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Inciso 1. Os crimes, a linha A, contra a vida ou a liberdade do Presidente da República. A linha B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. A linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. A linha D, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Inciso 2, os crimes, a linha A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. A linha B, praticados por brasileiro. A linha C, praticados em aeronave ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 2º. No caso dos incisos 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A linha A, entrar o agente no território nacional. A linha B, ser o fato punível também no país em que foi praticado. C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. D, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. A linha E, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A linha A, não foi pedida ou negada a extradição. A linha B, houve requisição do ministro da Justiça. Criminalistas, volta aqui para mim. Esse artigo, ele consagra o princípio da extraterritorialidade, que pode ser incondicionada nos casos do inciso 1, ou seja, praticados os crimes do inciso 1, que nós acabamos de ler, esses crimes, mesmo cometidos fora do Brasil, o agente vai responder pela legislação brasileira. Por isso que é incondicionada, perfeito? E o princípio da extraterritorialidade condicionada nos demais casos, porque aí é necessário uma condição para que ele possa responder dentro da legislação brasileira. Compreendido? Artigo 8º na tela. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Olha só, criminalistas, nesse artigo 8º diz o seguinte, que a pena cometida no estrangeiro, se diferente, ela vai atenuar-se. Se igual, ela será abatida. Vou te dar um exemplo. Olha só, vamos supor que o agente ele tenha cometido um crime lá na Espanha, cuja pena é de 5 anos. Cumpriu lá, veio para o Brasil, e aqui no Brasil, e aí ele preenche os requisitos aí do princípio da extraterritorialidade condicionada, ou incondicionada, né? E ele vai ser julgado aqui no Brasil também. O que acontece? A pena que ele recebeu, ele cumpriu 5 anos, irá atenuar-se, desde que aqui no Brasil, vamos supor que para esse mesmo crime, que lá é 5 anos, aqui é 10. Perfeito? No Brasil é 10. Ou seja, se ele cumpriu 5, vai atenuar. Por quê? Penas diferentes. Ele só vai precisar, ao invés de cumprir 10 no Brasil, ele vai precisar cumprir só o restante dos 5 anos. Compreendido isso? Fabiano, segundo exemplo, se for igual, vamos supor que na Espanha seja 5 e no Brasil seja 5. Cumpriu lá, automaticamente aqui vai abater, então ele vai estar extinta a punibilidade dele aqui no Brasil. Compreendido? Artigo 9º na tela. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para: inciso 1, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos cíveis. Inciso 2, sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende: a linha A, para os efeitos previstos no inciso 1, de pedido da parte interessada. A linha B, para os outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou sentença, ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Criminalistas, olha só, nesse artigo 9 nos traz a eficácia da lei
estrangeira, desde que devidamente homologado no Brasil. Vai ter eficácia aqui. Fabiano, quem é o responsável por homologar essa sentença lei estrangeira aqui no Brasil? É o STF? A resposta é não. Cuidado com isso. Era o STF, mas teve alteração e aí passou a competência a ser do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Compreendido? Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Olha só, galera, aqui esse artigo versa sobre a contagem do prazo. Diferentemente do processo penal, aqui inclui-se o dia do começo. Ou seja, e são em dias corridos e sem a prorrogação. Essa contagem de prazo é muito utilizada para fins de prescrição e decadência. Então, muito cuidado. Conta-se o dia do começo, a data do fato, e é em dias corridos. Se, por exemplo, a prescrição, a decadência cair num sábado, ou cair num domingo, ou num feriado, ali acaba, ali é extinta a punibilidade. Então, muito cuidado, não tem prorrogação. E é em dias corridos. Perfeito? Dando continuidade, artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. Olha só, o que é isso? O artigo 11 nos traz as frações não computáveis da pena. Não tem como o juiz fixar, por exemplo, uma pena de 30 dias e 10 horas. Perfeito? Por quê? Essa frações de horas não é computável. Sempre vai ser, então, em totalidade de dias. Da mesma forma, não há como a fixação de pena em valores de monetários, né? Em reais. Por exemplo, fixa lá uma pena de R$1.000,10. Essas frações da moeda, né? E hoje nós lemos cruzeiro, mas por óbvio a atualização é real. Esse centavos aqui não inclui na pena de multa. Ok? Compreendido isso? Vamos para o 12º artigo. Artigo 12. As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se essa não dispuser de modo diverso. Criminalistas, olha só. Aqui nos traz, esse artigo 12, consagra o princípio da especialidade. Vai se aplicar as regras do direito que nós estamos usando parte geral, se em lei especial não tiver previsão. Ok? Tranquilo isso, princípio da especialidade. Ok? Com isso, nós fechamos o nosso segundo dia de estudos da parte geral de todos os artigos. Nós fomos hoje do artigo 7º ao 12º artigo e amanhã, o nosso terceiro dia, nós vamos estudar do 13º em diante. Continue firme e eu peço uma coisa para você. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse nosso desafio com o máximo de operadores de direito, de estudantes de direito que você conhecer. Envie esse nosso link nos grupos de WhatsApp, envie para os seus amigos, compartilhe em sua fanpage, compartilhe nas redes sociais, ok? Tudo isso, toda essa ação ajuda-nos a crescer com esse projeto, ok? Espero ter ajudado e até o nosso terceiro dia de desafio.